Silêncio te remete ao quê? Paz, tranquilidade, colocar as ideias em dia, planejar, ou medo, insegurança, pensar no futuro, lamentar o passado. Realmente uma das coisas que o silêncio tem mais feito em nossas vidas é gritar e gritar bem alto. Fala pessoal, graças a Deus, tudo bem? Você está na luz. Bora para mais um vídeo? Mas antes deixa seu like, não esquece, essa é a sua parte por agora. Se inscreve porque todo sábado e segunda às 18 tem vídeo novo com conteúdo para te ajudar nessa caminhada cristã que não é fácil. Matar o nosso eu todos os dias é apenas para os corajosos. Falar sobre silêncio é interessante, né? Silêncio muitas vezes nos traz dúvidas e hoje eu quero te dar algumas dicas a fazer enquanto se vive no silêncio de Deus. Mas antes, olha esse vídeo que foi lá no comecinho do canal. Então eu tive o cuidado de ir lá em Êxodo e dar uma lida, a gente já leu várias vezes o Êxodo, mas agora um pouco mais de atenção. E pegar o livro, a história de Moisés, o livro de Êxodo, porque é uma história tremenda e cheia de milagre, e Deus falou muito com Moisés naquele tempo. Então, se você pegar em Êxodo 7, pegar comigo aqui, ó, Êxodo 7, vai falar que Moisés tinha 80 anos quando foi falar com o faraó, e o Arão, o irmão dele, tinha 83. Então, o que eu fiz? Eu contei mais ou menos quais foram as vezes que Deus falou com Moisés. Então, sarça ardente, eu peguei as 10 pragas, eu peguei quando ele bateu com o cajado na rocha e saiu água, e eu fui contando um por um. Não contei todos, porque o objetivo não era esse. E eu cheguei no número de 40, deve ter bem mais, porque eu parei por aí, mas deve ter mais. Mas eu peguei 40 por quê? Para ajudar no raciocínio que eu quero fazer. Se a gente pegar que ele estava com 80 anos quando ele começou e que ele morreu aos 120 antes de entrar em Canaã, a gente tem 40 anos. Se a gente pegar os 40 principais, os 40 vezes principais que Deus falou com Moisés, então a gente tem praticamente uma conversa por ano. Ah, Getúlio, mas você falou que você parou, você não contou tudo, pode ter mais. Beleza, pode sim, e deve. Então vamos dobrar. Vamos falar assim, 40 não, vamos falar de 80. Então se eu pegar 80 vezes que Deus falou com Moisés, então significa que Moisés teve praticamente uma orientação ou um direcionamento de Deus a cada 6 meses. Eu estou arredondando, tá? Não que tenha sido assim, mas eu quero colocar um paralelo assim só para que a gente reflita sobre isso. E o vídeo, ele tem a ver com a mensagem de hoje. Resumindo, Moisés foi um dos homens mais orientados por Deus e também teve seus momentos de silêncio. Do último livro do Antigo Testamento, Malaquias, para o primeiro do Novo Testamento, Mateus, houve um período de pouco mais aí de 400 anos, chamado período interbíblico, que marcou o silêncio profético. Marcou o silêncio profético, mas muitas coisas aconteceram, como situação política, governo, influência cultural, filosófica, classe social dominante, autoridade religiosa, ou seja, nada parou. E também aqui a gente não vai fazer um estudo sobre esse período, vamos deixar para um próximo vídeo. Mas percebeu? Temos inúmeros casos sobre silêncio. Mas Getúlio, eu não entendi. O silêncio fala? Depende. Por que depende, Getúlio? Diante de um determinado momento e circunstância, o silêncio de Deus tem significados diferentes. Diante da obstinação, Deus diz: arrependa-se. Diante da incredulidade, Deus diz: creia. Do orgulho, humilhe-se. Da ansiedade, espere. Olha que interessante. Jesus muitas vezes em sua frase acrescentava: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção, nos mostrando a importância de ouvir. O Senhor deseja ser ouvido. Mas se a obstinação e a rebeldia nos afastam de Deus, como ouvir quem está longe? Provérbios 15:29 diz assim:
O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Fica a dica. Diante da incredulidade, ele diz: creia, a minha palavra te basta. Não preciso te mostrar meu amor, já o fiz. E humilhe-se. O orgulho nos torna arrogantes e Deus não descerá ao nível dos orgulhosos. Tiago 4,6 diz assim: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E a espera? Como esperar? Se tivesse uma receita, gostaria do link para baixá-la e aprender. Mas como não temos, segue uma feita por mim na tentativa de ajudá-lo. Primeiro, não ignore o silêncio. Alguns dos principais moveres de Deus em minha vida vieram depois de um período de silêncio e de espera. Segundo, cuidado com o pecado. Renove seu relacionamento com Deus para que você não fique andando no mesmo lugar durante 40 anos. Terceiro, lembre-se do que já viveu com Deus, das promessas que é firmada no caráter de Deus. Quarto, decida. Você não pode servir a dois senhores. Muitas coisas nos acontecem. Pecado, ocupação, uma tragédia, desânimo. Muitas vezes estamos longe de Deus e Ele não mudou. Você que mudou e se afastou. Volte a temer e confiar no Senhor. Quinto, observe e ouça. Deus irá te mostrar quando for o dia certo. E quando acontecer, que você esteja atento, vigiando e orando. E não como os discípulos que Jesus chamou para orar e quando voltou, eles estavam dormindo. Sexto, esteja preparado para receber. Caso contrário, criaremos outro problema. Pense nisso.